O logo da Starbucks é um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. Você provavelmente já viu ele centenas de vezes, talvez até hoje. Uma figura verde centralizada com um olhar direto e duas caudas abertas para os lados. Mas o que pouca gente percebe é que esse símbolo não é apenas um desenho aleatório. Ele tem uma origem antiga e, para muitos, bastante perturbadora. A imagem presente no logo da Starbucks é baseada em uma criatura mitológica, conhecida como sereia de duas caudas, também chamada de Melusina em algumas tradições europeias. Diferente da imagem moderna de sereias que vemos em filmes e desenhos, essas versões antigas tinham significados bem diferentes. Elas não eram apenas criaturas bonitas do mar, e nem sempre eram vistas como algo positivo. Nas lendas mais antigas, sereias eram associadas à sedução, ao perigo e ao desconhecido. Histórias antigas descrevem essas criaturas como seres que atraíam marinheiros com sua aparência e seus cantos. Mas o destino desses homens quase nunca era bom. Eles eram levados para o fundo do mar, ou desapareciam sem deixar rastros. Essas histórias eram passadas de geração em geração, especialmente em culturas marítimas. E durante séculos, essas figuras foram usadas como símbolos de tentação e perigo. A versão de duas caudas é ainda mais rara. Ela aparece em ilustrações antigas, muitas vezes ligadas a manuscritos europeus. Nessas imagens, a sereia segura suas duas caudas abertas, criando uma forma quase simbólica. Para alguns historiadores, essa representação tinha conotações ainda mais profundas, ligadas à dualidade, ao desejo e ao mistério. Avançando para o século XX, a Starbucks foi fundada em 1971, na cidade de Seattle. Na época, os fundadores buscavam um nome e uma identidade visual que tivessem conexão com o mar. Isso porque o café, como produto, sempre teve uma forte ligação com rotas marítimas e comércio internacional. O próprio nome, Starbucks, foi inspirado em um personagem do livro Moby Dick, um clássico que também tem o oceano como elemento central. Seguindo essa ideia, eles queriam um símbolo que transmitisse esse mesmo universo marítimo. Foi então que encontraram uma imagem antiga, uma gravura do século XVI. Nela, havia uma sereia de duas caudas. A imagem era incomum, detalhada e, para os padrões atuais, até um pouco estranha, mas exatamente por isso ela chamou a atenção. Os fundadores decidiram usar essa figura como base para o logo da empresa, e assim nasceu o primeiro símbolo da Starbucks. Mas ele era bem diferente do que vemos hoje. O logo original era mais escuro, com tons de marrom. A sereia aparecia completa, com todos os detalhes visíveis, inclusive partes do corpo que, com o tempo, seriam consideradas impróprias para uma marca global. Naquela época, isso não gerou tanta repercussão, mas conforme a empresa começou a crescer, isso mudou. Com a expansão da Starbucks, o logo passou por diversas transformações. A imagem foi sendo simplificada, partes foram cobertas, elementos considerados sensíveis foram removidos ou suavizados. A cor mudou para o verde, que hoje é a marca registrada da empresa. O foco passou a ser mais no rosto da sereia, menos nos detalhes do corpo. Essas mudanças foram feitas para tornar o logo mais aceitável, mais amigável e mais adequado para o público global. Mas, mesmo com todas essas alterações, a base continuou a mesma. A sereia de duas caudas permaneceu no centro da identidade visual, e com ela toda a simbologia original. Hoje, bilhões de pessoas reconhecem o logo instantaneamente. Ele está presente em copos, lojas, embalagens e praticamente em todos os cantos do mundo. Mas a maioria das pessoas nunca parou para pensar no que ele realmente representa. Para muitos, é apenas o símbolo de uma marca de café. Algo comum, cotidiano, mas por trás disso existe uma história que remonta a séculos atrás, ligada a mitos, ao mar e a uma figura que, em sua origem, carregava significados muito mais sombrios. E é isso que torna tudo ainda mais interessante, porque algo que vemos todos os dias pode ter uma origem completamente diferente do que imaginamos. Algo que parece simples pode esconder uma história antiga, complexa e, para alguns, perturbadora. Mas comenta aí o que você acha dessa história. Você já conhecia ou ficou sabendo agora?